A música do rock and roll já estava estagnada, da época do Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer. Eles compravam muito a revista Pop. E um certo mês veio um compacto do Sex Pistols. Cara, é complicado falar o que é o punk. O punk é um movimento que, na minha opinião, misturou uma coisa comportamental e musical. Vai te tirar de toda essa energia de querer arrancar o seu próprio olho. Isso é no seco. Isso é no seco. Acho que foi um movimento mais da indústria fonográfica do que da indústria de cultura, sabe? Porque se você levar em consideração que o que influencia os caras que foram inventar esse termo na Inglaterra foi o que aconteceu nos Estados Unidos no começo dos anos 70. Eu caminho só perante homens e deuses, corro de trenó na neve fina das mentes, choro que dá dó na estrada dos bandeirantes, me sujei do pó que cobra a estrada dos meios. A gente achava que era eterno, mas nunca pensavam que seria tão longo. A parte musical é uma parte onde a molecada, que hoje é um monte de velho, mas na época era molecada, estamos falando de coisa de 30 anos atrás, podia fazer o seu som, fazer a sua música, fazer a sua cultura, sem ser um Rick Wakeman, sem precisar ser um puta instrumentista, sem ser um John Lord de tocar maravilhosamente, sem ser um Frank Zappa de ser um maestro. O cara podia pegar um baixo, uma guitarra, uma bateria, não sabia tocar, mas mostrava a vontade de fazer um negócio, ter tesão pela coisa. E é aquilo que a gente sempre ouve falar do faça você mesmo. Das esquinas aos subúrbios, dos coturnos às jaquetas pretas, subúrbio geral. Não tinha nada a ver com, eu acho, com classes proletárias e tal, né? Os Ramones são filhos de gente com grana, gente culta, né? Gente dona de galeria de arte, né? Os Ramones são tidos como protopunks, né? São tidos como punks até. On YouTube, we'd like to do something off our first album now. Take it, Diddy. Essa ideia de classes operárias é mais inglesa, né? E o estranho é que os que se dizem de classes operárias, né, aparecem numa boutique, né, num bairro rico de Londres, né? E os que se diziam vanguarda cultural estavam em bairros miseráveis, né? CBGBs, é um lugar miserável. É bastante complexo isso. Para mim é mais econômico do que cultural, o termo. Vindo, se a gente analisar parte da Inglaterra, lá de fora, era aquela coisa de trabalhadores humildes que brigavam por condições melhores. E aqui no Brasil a gente vivia a ditadura militar, né? Então era uma coisa de luta por liberdade, liberdade de expressão, liberdade de falar o que pensa, falar o que quer, que a gente não tinha ditadura, era tudo censurado. E a gente veio da classe, a maioria deles das classes meio desfavorecidas, tinha atitude, né? Tinha atitude do visual e atitude da música. E a gente querendo colocar um monte de coisa para fora, as injustiças que a escola era precária, o emprego não tinha, você naquele perrengue que se olhava assim, não tinha um universo para você falar, caralho, eu tenho um futuro.
mídia é muito pela repressão, né? O que a polícia... Pô, você pega um monte de garoto lotando a São Bento, as grandes galerias. Cara, esses caras são todos subversivos. Quer dizer, deturpavam totalmente do que realmente era lá fora, enfim. Então era assustador, né, meu? Você pegar 82, um moleque de jaqueta preta, um alfinete aqui, enfim, com turno, e todo mundo na cidade, por quê? Você ia procurar emprego e não achava. Então você passava o tempo. Entrava no ônibus, pulava pela porta de trás. Você não tinha um recurso. Então isso foi assustador, né? Pra mídia que falou, pô, esses caras vão crescer e vamos derrubar o sistema. A realidade e o medo todo foi isso, né, da mídia. Né? Críticas que aconteceu com o movimento, foi uma época que a Globo teve uma aproximação com os grupos, né, com os punks, para fazer uma matéria a respeito disso, já que estava explodindo, era uma coisa que era chamativa dessa, que era pro Fantástico, né? E aí fizeram entrevistas, eu dei entrevistas, um monte de gente na época que estava mais inserido, né, que estava mais acostumado já a ter assuntos a respeito dessa questão, deu entrevista. Só que eles editaram a matéria, né, e só colocaram as merdas que foram ditas, né, as coisas que tinha para falar a respeito de propostas, dos porquês, né, essas coisas todas, eles excluíram. Quer saber o que é punk? Você quer saber o que é punk? Quer mesmo? Tem uma funda aí no meio, aí você vai saber. Você perguntando o que é punk? Caralho! Aqui eu acho que, pelo menos a impressão que eu tenho é que foi levado para a mídia, porque algumas pessoas que estavam vindo de fora fizeram o que foi feito lá fora. Pegaram um som que estava sendo feito em garagens, assim, som bem visceral, e levaram para a mídia. No caso, eu estou falando do Bivar, né? Antônio Bivar. Ele veio da Inglaterra e se deparou com isso que já estava acontecendo aqui, com umas gangues, assim, grupos, não eram gangues não, grupos que ouviam rock and roll, sem saber, sem chamar aquilo de punk, de nada.